Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Marla, sou assistente social da Proace e trabalho na divisão de serviço social com assistência estudantil. Hoje a gente vai fazer um bate-papo para conversar um pouquinho, conhecer um pouco sobre a permanência estudantil e a importância da assistência estudantil na trajetória de vocês, estudantes, no ensino superior. Se meus fracassos não ensinassem tanto, se minhas lágrimas não põem à prova, acho que o segredo de vencer na vida talvez é compreender sua dor de agora. Ninguém nasceu no topo da... E aí pessoal, falar um pouquinho da assistência estudantil e a trajetória de vocês na universidade é falar um pouco da vida de vocês também. O caminho que vocês percorreram para chegar até aqui na universidade, no ensino superior, que ainda é uma parcela muito pequena da população brasileira que consegue acessar. E quais são os desafios, que vocês enfrentaram até chegar a esse momento de ingressar na universidade? Quantos momentos de estudo, quantas fases da vida vocês já viveram nesse processo? E é a nova fase, é um novo ciclo que vocês estão iniciando, ou já iniciaram para os alunos que já estão na UFTM. É um ciclo que vai marcar a vida profissional de vocês, que vai fazer com que vocês tenham novas experiências, novos conhecimentos, que vão preparar vocês também para o mercado de trabalho, que é algo que nós precisamos também, e vai preparar também para a sociedade, para viver em sociedade, de uma outra forma, de uma forma profissional, mais filosófica, sociológica, tendo uma relevância da sua atividade profissional e do seu conhecimento também para a sociedade. E como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai ter êxito na formação? Como que a gente vai conseguir permanecer na universidade? E a assistência estudantil é uma política social pública que vai contribuir muito para vocês nesse processo. E a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ela. E para falar desse novo ciclo, dessa nova fase, de todas as transformações que vocês estão vivenciando estando no ensino superior, eu vou parafrasear Guimarães Rosa. Ele fala que o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta, daí afrouxa, sossega, depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. E certamente é com coragem que todas e todos vocês estão aqui hoje na universidade. É com coragem que vocês estão enfrentando esse novo ciclo da vida de vocês. Um novo ciclo se inicia para quem está chegando e se iniciou para quem já está aqui. Nesse processo, haverá alguma dor, mas haverá muita alegria. Haverá alguma solidão, mas haverá muita companhia. Haverá alguma saudade, mas haverá muito acolhimento. Haverá alguma dúvida, mas haverá persistência. Haverá alguma dificuldade, mas haverá apoio. E o apoio pode ser encontrado em familiares, amigos, companheiros, professores, servidores da universidade e demais pessoas que podem cruzar o caminho de vocês. Mas também é encontrado na assistência estudantil e nos profissionais que executam essa política na universidade. Nesse momento, eu convido a todas e a todos vocês para conhecerem um pouquinho mais sobre a assistência estudantil e sua importância na trajetória de vocês no ensino superior. Pessoal, agora a gente vai falar sobre a assistência estudantil e a sua importância na permanência do estudante em sua trajetória no ensino superior. A fim de introduzir sobre a assistência estudantil, a gente precisa entender o que é a assistência estudantil. O nome é bem intuitivo, Assistência estudantil é uma assistência, um apoio aos estudantes. Mas como ela nasceu, a quem ela é destinada, quais são os seus objetivos, e a gente vai falar um pouco sobre isso. A assistência estudantil ela nasce como um conjunto de ações a fim de apoiar a garantia do direito à educação. O direito à educação não é um direito recente no Brasil. E a assistência estudantil, ele vem junto com o direito à educação. Então, ela também não é tão recente assim.
nós vamos ver que tanto a educação quanto a assistência estudantil, ela teve alguns avanços e retrocessos no decorrer de sua trajetória, até chegar como está hoje. Então, uma é aliada à outra. O direito à educação, ela requisitou necessidade, né? Houve a necessidade de ações que apoiassem os estudantes. Então, ambas não são tão recentes no nosso país, mas ela se transformou, passou por várias transformações, alterações, com conquistas, né? Alguns retrocessos, mas muitas conquistas, com governos diferentes, com momentos históricos distintos. Ela é destinada a estudantes com realidade socioeconômica mais vulnerável. Então, ela é geralmente, historicamente, destinada a estudantes com mais necessidade e com menores rendas. Ela também é uma forma do Estado brasileiro minimizar as desigualdades sociais e regionais, através da democratização da educação superior. Nós vamos focalizar hoje na educação superior, mas nós vamos ver que a assistência estudantil, ela perpassa todos os níveis da educação. E também sabemos que o Estado brasileiro, ele é um Estado essencialmente, historicamente desigual, né? Então, a nossa trajetória, os nossos marcos históricos são abarcados por processos de grande desigualdade, de grandes abismos sociais. Então, a assistência estudantil, aliada ao direito à educação, né, e a fim de garantir o acesso e a permanência, a democratização de todas, principalmente as populações mais pobres, na educação, sobretudo superior, que a gente ainda tem um número muito limitado de ingressos, né, uma porcentagem muito pequena de pessoas do nosso país que conseguem acessar a educação superior, então ela serve para minimizar essas desigualdades e trazer um pouco mais de igualdade de oportunidades, né, tanto sociais quanto regionais. Mas ela não dependeu só de ações dos nossos governantes. Ao contrário, ela é conquista vinda de muita luta do movimento estudantil, aliada a algumas entidades vinculadas à educação, aos docentes, né, e gestores dos institutos de educação superior. Agora a gente vai conhecer um pouco sobre a história da assistência estudantil, um breve histórico da assistência estudantil. Então, como nós falamos, assim como o direito à educação, ela não é recente. As primeiras ações da assistência estudantil remetem-se a meados de 1930. Então, a educação ela aparece como direito no nosso país na Constituição Federal de 1824. É a primeira aparição da educação enquanto direito. E aí, lá em 1928, né, e início dos anos de 1930, a assistência estudantil começa a mostrar algumas ações, né, vinculadas aos estudantes. Essas ações, elas vinham prioritariamente por meio de assistência à alimentação e moradia. E o marco histórico que nós temos de primeira aparição de ações de apoio aos estudantes foi no ano de 1928, que foi criada a Casa do Estudante Brasileiro. Essa Casa do Estudante Brasileiro era localizada em Paris e ela se destinava a apoiar os estudantes, né, com alimentação e moradia, com estudantes brasileiros que estavam estudando, né, na capital da França e em Paris, mas que não tinham condições de se manter. Então, ela foi a primeira ação, né, reconhecida como uma ação de assistência estudantil. No governo Getúlio Vargas, é notório que foi um governo que a gente teve muitas conquistas, né? O voto feminino, né? Outras tantas conquistas de direitos, né? De visualizações de direitos que a gente pudesse ter. E aí, na época do governo Getúlio Vargas, ele reconhece a educação como direito público regulamentado pelo Estado. Existia uma reforma na época, né, nos anos de 1931, essa reforma chamava Reforma Francisco Campos. E ela instituiu a Lei Orgânica do Ensino Superior. Foi um decreto, essa lei orgânica, e nela tinha propostas e providências e benefícios em prol dos discentes dos institutos universitários. E nela, nessa lei orgânica, incluía bolsas de estudo que amparavam os estudantes que eram reconhecidamente pobres, né? Então tinha aquele recorte dos estudantes que tinham uma realidade socioeconômica mais vulnerável.
Então, tinham essas medidas, mas aos estudantes que eram reconhecidamente mais pobres. Nesse processo, né, a gente também, em 1934, a Lei Orgânica do Ensino Superior Brasileiro foi incorporada à Constituição Federal de 34. E aí nela tinha uma destinação já legal de materiais escolares, bolsas de estudo, assistências odontológicas e vilegiaturas. Então, vejam, no início era pautada para alimentação e moradia, e nessa já abarcou materiais escolares, essas bolsas de estudo, e um viés voltado para a saúde, que era assistência odontológica. A moradia vinha nas vilegiaturas, né, que eram para os estudantes que estavam fora do seu domicílio. E aí, nesse processo já, né, da assistência estudantil, ela estar sendo reconhecida por grandes legislações do nosso país, né, na Constituição Federal de 1946, ela assegura a obrigatoriedade de cada instituição de ensino prestar assistência educacional, objetivando a eficiência escolar, né? Então, era no seu artigo 172, eu vou ler para vocês. Cada sistema de ensino terá obrigatoriamente serviços de assistência educacional que assegurem aos alunos necessitados condições de eficiência escolar, né? Então, aqui ela já traz uma ação legal e um objetivo, né? Qual que é a ação? Que cada instituição tenha o seu norte, né? As suas ações de assistência estudantil, e com o objetivo que garanta a eles que tenham eficiência escolar. Né? Então, ela traz já um serviço, mas de alguma forma também se espera uma contrapartida. Em 1961, na Lei das Diretrizes e Bases da Educação, também apresentou um título específico para abordar a assistência social escolar. Né? Então, não tinha o termo assistência estudantil, tinha o termo assistência social escolar. Então, tinham 2 artigos que também falavam sobre isso, que era o artigo 90 e o 91. Eles falavam: em comparação com outros órgãos ou não, incumbe aos sistemas de ensino, técnica e administrativamente, prover, bem como orientar, fiscalizar e estimular os serviços de assistência social, médico-odontológica e de enfermagem aos alunos. A assistência social escolar será prestada nas escolas, sob orientação dos respectivos diretores, através dos serviços que atendam ao tratamento dos casos individuais, aplicação de técnicas de grupo e organização social da comunidade. Então, vejam, houve uma ampliação, né, do viés voltado para a saúde, porque também colocou a assistência vinculada à enfermagem, e ela também trouxe já um reconhecimento daquele estudante em sua dimensão, talvez, biopsicossocial, já, talvez não dessa forma ainda, mas já identificava a sua trajetória de vida, as suas questões familiares, né? Quando ele, na LDB, né, na Lei das Diretrizes e Bases da Educação, em 1961, trouxe que era para reconhecer os estudantes com suas individualidades, né, e propõe, inclusive, metodologias de atuação, né, dos profissionais que iriam atendê-los naquela época, como a aplicação dessas técnicas em grupo, né, organização da comunidade. Em 1961, né, a LDB ela surgiu, né, no meio de décadas que foram cruciais para a expansão universitária. Entre 1950 e 1970, houve uma expansão das universidades brasileiras. Nesse período, a gente tinha, no mínimo, uma universidade federal por estado, além das municipais, das estaduais, das particulares, né? No entanto, foram décadas cruciais para essa expansão, né, mas ela foi desenvolvendo a ponto que 1970 foi o boom dessas expansões. Para vocês perceberem, nessa década, né, de 1970, no início de 1970, haviam matriculados estudantes no ensino superior, 300 mil matrículas no ensino superior. E já no início da década de 1980, essa quantidade de matriculados foi para 1,5 milhão. Então, para vocês terem uma noção de como ampliou
essas vagas, né? E aí, consequentemente, também ampliou o acesso daquelas pessoas também com menores rendas, né? A juventude das classes mais baixas passaram a ter mais acesso à universidade. E isso fez com que gerasse mais demandas voltadas para assistência estudantil, mais demanda para ações, para respostas das ações da assistência estudantil. Muitos desses jovens saíam, né, das suas cidades, que geralmente eram do interior, iam para as capitais, que era onde tinham as universidades, buscando essa formação acadêmica. E nesse momento, quando se deparavam com uma realidade com mais dificuldade, com dificuldade de permanecer e de viver naquela cidade para poder concluir a sua educação superior, eles identificaram essas demandas. E aí foi nessa época que o movimento estudantil ele se fortaleceu muito e assumiram pautas de reivindicações em busca da manutenção das ações da assistência estudantil, né, pelas instituições de ensino superior no Brasil. E aí também, nesse período, em 1967, na Constituição Federal, foi mantido a assistência estudantil, as ações que já haviam historicamente sido conquistadas, mas ela acrescentou o direito de igualdade de oportunidades educativas. Então, nesse momento, a Constituição, ela entendia que a assistência estudantil era crucial para minimizar essas desigualdades, né, educativas. E também, na mesma Constituição, acrescentou também a contrapartida de ter aproveitamento e reafirmou a necessidade de comprovação de falta de recursos para os estudantes terem acesso a essas ações de apoio, né, de assistência estudantil. Então, em 1970, teve um marco muito importante no processo da assistência estudantil, né, no histórico da assistência estudantil, que foi a criação do Departamento de Assistência ao Estudante, que era vinculado ao Ministério da Educação e Cultura, o DAI. O DAI, na verdade, ele foi tão importante que ele era um norte de ações a nível federal. E ele implantou programas de assistência ao estudante, como bolsas, né? Teve até um programa Bolsa Trabalho, que a gente vai falar dele já já. E aí, através dessas bolsas também, eram oportunizadas que estudantes que tinham pudessem exercer alguma atividade profissional em órgãos de entidade pública ou particular, recebia bolsa de estudos para isso, e recebiam também uma verba de manutenção para se manter na universidade. Essa verba de manutenção, ela não exigia contrapartida do estudante. Em 1971, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação do Brasil, traz a obrigatoriedade de cada instituição de ensino prestar assistência educacional. Então, foi o momento em que, né, houve o marco legal de garantir que toda instituição de ensino tivesse ações de assistência educacional ao estudante. Em 1972, houve a criação do programa Bolsa Trabalho, que era lá do Departamento de Assistência ao Estudante, né? Então, essa Bolsa Trabalho era destinada a esses estudantes de baixa renda, de todos os níveis educacionais, então não era só da educação superior, e que desenvolvesse alguma atividade profissional, né? Houve a justificativa na época que também, além de propiciar a garantia de acesso e permanência à educação, também ia preparar esses estudantes para o mercado de trabalho. Só que no ano de 1980, o Departamento de Assistência ao Estudante ele foi extinto. E aí ficou fragmentado. Em cada instituição de ensino deveria fazer as suas ações de assistência ao estudante. Então, na verdade, não tinha aquele norte mais vinculado ao governo federal que dava condições e referências para ações da assistência estudantil. Então, essas ações ficaram mesmo, de alguma forma, fragmentadas e pulverizadas. Isso, na verdade, não foi algo tão bom que aconteceu, a gente entende como um retrocesso, né, nesse processo histórico da assistência estudantil. No entanto, a Constituição Federal de 1988, ela traz o reconhecimento da educação enquanto direito social. A Constituição de 88 ela é reconhecida como uma Constituição cidadã, porque ela trouxe, na verdade,
a legitimidade de muitos direitos sociais nela, dentre eles a educação, né? Então, a Constituição, no seu artigo 205, ela fala: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será provida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Né? A partir da Constituição de 88, lá em 1996, a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, ela trouxe aspectos relacionados à assistência ao discente na educação. Porém, ela traz essa assistência para a educação básica, né? Ela não tem nada especificando ou regulamentando essa assistência a nível da LDB para o ensino superior. A LDB de 96 fala: o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Então, ela traz todas essas formas de ações da assistência estudantil, no entanto, para a educação básica. A assistência estudantil referente à educação superior, ela foi regulamentada anos depois, em 2007, somente com uma portaria que instituiu o Programa Nacional de Assistência Estudantil, que é o PNAES. Então, foi só em 2007 que houve essa regulamentação do PNAES, da assistência estudantil na educação superior, e somente em 2008 que ela foi implantada. Em 2010, né, houve um decreto, foi publicado um decreto que revogou essa portaria de 2007 e instituiu o Programa Nacional de Assistência Estudantil através de um decreto, que é um instrumento com muito maior força jurídica, na verdade. Então, foi um avanço a gente conseguir ter regulamentado o PNAES através do decreto. E o PNAES, então, pelo decreto, ele tem algumas alterações em relação ao PNAES que era da portaria, né, em 2007. Sua principal alteração foi delimitar o público-alvo e delimitar sua finalidade. Eu não vou falar agora sobre isso com vocês, porque a gente vai conhecer o PNAES e eu vou mostrar para vocês o público-alvo e a finalidade do PNAES. Então, apesar do decreto ele ter maior força jurídica, o PNAES ainda ele representa uma política de governo e não de Estado. Então, ele ainda tem maior facilidade de ser diluído talvez em disputas políticas ou interesses de governo, porque ele ainda não é lei. Então, assim, muito, né, com esse histórico que nós temos, nós avançamos muito no que tange à assistência estudantil e a regulamentação dela, a nível, né, do nosso país, a nível de legislações federais. No entanto, a gente ainda precisa buscar que ela se torne lei e, de fato, vire uma política de Estado. Então, a gente vai conhecer o Programa Nacional de Assistência Estudantil, que regulamenta a assistência estudantil no ensino superior, como a gente tem hoje. Qual que é a finalidade, né, do PNAES? Ampliar as condições de permanência dos jovens na educação superior pública federal. Então, por todo esse processo histórico, né, e aí atrelando também a nossa fala inicial, o estudante ele não chega na universidade somente estudante, né? Ele é um ser humano carregado de história, da sua trajetória, com seus desafios, com as suas possibilidades, né, com as suas marcas, com as suas facilidades e com as suas dificuldades. Então, sobretudo para estudantes, né, que estão num processo de maior vulnerabilidade social, ele precisa permanecer na universidade. E aí, sim, amplia-se as condições de permanência a partir dessas ações de assistência estudantil. Os objetivos do PNAES: democratizar as condições de permanência dos jovens na educação superior pública federal, minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão da educação superior,
reduzir as taxas de retenção e evasão e contribuir para a promoção da inclusão social pela educação. Então, percebam, os objetivos do PNAES, ele carrega todos os objetivos que foram construídos no decorrer da história da assistência estudantil, né? E também amplia essa visão da democratização, do objetivo de se evitar e o objetivo de alcançar a redução de taxas de retenção e evasão, e também colocou a inclusão social pela educação, né, que era uma terminologia que não tinha sido vista nas outras regulamentações de assistência estudantil no Brasil. O público-alvo, que também foi uma grande alteração do decreto. Serão atendidos no âmbito do PNAES prioritariamente estudantes oriundos da rede pública de educação básica ou com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio, sem prejuízo dos demais requisitos fixados pelas instituições federais de ensino superior. Então, aí ele focaliza e delimita quem é o público da assistência estudantil, né? Que prioritariamente são esses estudantes das escolas públicas, vindos de escolas públicas, bem como estudantes com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. No entanto, as universidades, tanto pelo orçamento destinado para assistência estudantil para as universidades, tanto para como sua metodologia de trabalho, ela tem a autonomia também de criar e de fixar outros critérios, né, em suas normativas das universidades. Vamos conhecer agora as áreas de ação da assistência estudantil. Moradia estudantil, né? Vocês vão observar que as áreas de atuação, elas amparam vários setores da vida e propõem também qualidade de vida para o estudante para que ele consiga permanecer na universidade e obter êxito em sua formação. Então, algumas universidades, elas tem as moradias estudantis, outras, como a nossa, elas destinam um valor para contribuir nessa demanda de moradia dos estudantes. Algumas universidades utilizam as duas formas. A alimentação, o transporte, a atenção à saúde, e aí vejam, moradia, alimentação, a atenção à saúde, né? São demandas da assistência estudantil desde o início, né? Do reconhecimento da educação enquanto direito. Então, ela também se traduz, e vocês vão observar que essas áreas de atuação, elas abarcam os direitos humanos, né? Dos estudantes, e com o objetivo específico da permanência dele na universidade, da democratização do acesso ao ensino superior. Inclusão digital, cultura, ainda mais a universidade, né, um espaço tão diverso, trabalhar com a cultura dos estudantes, reconhecer a diversidade cultural dos nossos estudantes, do nosso país, é fundamental também para que ele tenha essa sensação de pertencimento, que ele se reconheça dentro da universidade, e é frutífero, né, tanto para a universidade quanto para os estudantes. A cultura, ela faz parte de uma dimensão humana muito importante e ela também é levada em consideração no PNAES. Esporte, que é atrelado à saúde também, ele tem aspecto muito relevante na assistência estudantil. Creche, né, para possibilitar que pais ou mães, né, responsáveis de crianças consigam estudar. E aí garantir também uma segurança para suas crianças, apoio pedagógico e acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. Então, essas são as áreas de atuação, né, as áreas de ação da assistência estudantil. Se vocês observarem, abarca uma completude, né, da dimensão da nossa vida. Ela articula diferentes áreas e aí, consequentemente, ela também faz com que se articule diferentes políticas sociais, né? Já existem políticas sociais que abarcam moradia, alimentação, o transporte, né, a inclusão. No entanto,
A assistência estudantil, ela abarca todas essas políticas, ela trabalha junto a elas também, mas ela tem objetivos específicos, que é a permanência do estudante dentro da universidade, né? Garantir com que ele tenha êxito em sua formação. Então, apesar de dar esse norte sobre as ações, o PNAES ele não traz formas de executar essas ações. E isso fica a cargo das universidades, né? No conhecimento da realidade dos seus estudantes, da sua realidade regional, né? Da sua disponibilidade orçamentária. E aí, tendo isso em vista, ela tenta, na verdade, executar, e ela busca, na verdade, executar essas ações para que os estudantes tenham condições ideais de vida, de saúde, de acesso a instrumentais pedagógicos, buscando, sim, a formação profissional, acompanhamento das necessidades especiais, né, das necessidades educativas especiais, além das necessidades básicas dos estudantes, né, que é desde o início da história da assistência estudantil, tais como transporte, alimentação e moradia. Reconhecendo o estudante, né, com uma visão ampla do estudante, né, sobre a sua vida, sobre a sua realidade, a gente tem aí os determinantes sociais que impactam na permanência do estudante na universidade, né? Então, a gente vai relacionar os determinantes sociais, né, que são comuns à vida de qualquer ser humano, aliado e com uma análise de conjuntural, com uma análise da sua realidade social, demográfica, né? Aliado, então, esses determinantes sociais com a permanência estudantil. Como exemplo, né, de alguns determinantes sociais, eu vou citar alguns mais comuns que acontecem na nossa vida e que têm maior impacto, né, na permanência do estudante na educação superior. Tem a relação de trabalho, emprego e renda, né? A estabilidade no trabalho, se é um trabalho superexplorado ou não. A questão da renda está diretamente vinculada ao trabalho e emprego, e aí esses indicadores sociais, esses determinantes sociais, famílias com maior possibilidade de apoio ao estudante, né, com maiores rendas, famílias com menor possibilidade de apoio ao estudante, famílias com menores rendas. O histórico familiar de acesso à educação, esse indicador é um indicador importante, né? Muitos estudantes, eles ingressam sendo o primeiro componente da sua família a ingressar no ensino superior. Então, muitas das famílias, das nossas famílias, sobretudo as atendidas no PNAES, elas não teve um histórico familiar de acesso à democratização da educação de fato, né, a completude dos seus estudos. Então, esse também é um indicador interessante do histórico familiar de acesso à educação. Situações de violência, entre elas mais diversas violências, né, violências de gênero, violências psicológicas, violências materiais, violência sexual, violência física, entre outras tantas formas de violência. Isso impacta também no seu processo tanto de ingresso, tanto de permanência nas universidades. Uso abusivo de álcool e outras drogas, tanto do estudante quanto de seus familiares. Vínculos familiares, e aí a gente pode identificar se os vínculos familiares são fortalecidos ou são enfraquecidos. O processo saúde e doença, né? Então, um estudante que tem alguma doença ou alguma doença no seu âmbito familiar, né? Alguma doença que talvez precise de mais atenção, que debilite mais, ou que precise despender mais recursos também, inclusive financeiros, para o seu cuidado. Situação de moradia versus saneamento básico, né? Então, qual é o local, qual é a região de moradia desse estudante, de sua família, se tem saneamento básico, água, energia, rede de internet, né? Esgoto. Inclusive, nesse processo mesmo, nesse momento pandêmico que a gente viveu e vive, a importância dos recursos digitais, né, elas se acentuaram, e aí também essa parte do saneamento básico, aos acessos a bens e serviços, elas são diretamente ligadas à permanência do estudante e também ao seu rendimento acadêmico. E acesso a direitos, né, que em geral, quanto mais acesso a direitos, mais possibilidades nós temos de qualidade de vida. Além desses determinantes sociais, a gente pode também identificar alguns determinantes sociais que têm vinculação com a educação, né? Por exemplo, um estudante trabalhador e uma impossibilidade de participar de algumas disciplinas,
falta, às vezes, de cursos noturnos para esses alunos trabalhadores, a impossibilidade mesmo de conciliar, então, esse trabalho com o estudo, um mau relacionamento com professor e aluno, pouca integração social à universidade, pouco sentimento de pertencimento à universidade, pouco reconhecimento da sua diversidade dentro da universidade, falta de informação sobre curso e profissão também, e aí sim, mau desempenho acadêmico, reprovações, né? Problemas financeiros, né? Que a gente já citou aqui também, como trabalho e emprego, a questão da renda, mas também tem esse impacto direto na permanência do estudante na universidade. Então, conhecendo essas ações da assistência estudantil e conhecendo também os determinantes sociais que impactam na permanência estudantil na educação superior, a gente reflete sobre a importância da assistência estudantil na permanência no ensino superior, né? Então, assim, eu convido vocês a pensarem também quais situações da vida de vocês, acadêmica ou não, né? Principalmente a vida, a carga histórica de vocês, a realidade sociofamiliar de vocês pode impactar na permanência, né? E aí, em quais saídas vocês identificaram também com esse processo de apoio que as universidades oferecem através da assistência estudantil? Então, é notório que a questão socioeconômica ela é central no impacto, né? Ela tem impacto direto na continuidade dos estudos, sobretudo na educação superior. Então, a assistência estudantil ela vem também como estratégia para efetivar essa democratização da educação mesmo, né? Então, ela inclui acesso, ela fortalece também o ensino público e garante a permanência dos estudantes através dessas ações, né? Apesar da assistência estudantil em toda a sua trajetória histórica, né, em todo o seu desenvolvimento enquanto política social pública, ela ser marcada por muitas lutas e por muitos conflitos também, e de interesses políticos até, é inadmissível que a gente pense que um estudante ele pode talvez não concluir e não vivenciar as oportunidades que o ensino superior oferece por questões como gênero, por questões étnico-raciais, por condições socioeconômicas ou de idade, ou por alguma deficiência, por alguma forma de preconceito ou discriminação. Então, é nesse sentido, né, de pensar a qualidade de vida, então ter boas ações de assistência estudantil, com boas ações de ensino, né, e que haja o reconhecimento do estudante nessa dimensão biopsicossocial, é que, na verdade, traduz e conclui a importância de ter essas ações articuladas e o papel central da assistência estudantil na efetivação do êxito do estudante no ensino superior, né? Por que esse convite a pensar sobre isso, né, e a gente fazer essas reflexões? Porque a assistência estudantil, ela tem como público-alvo vocês, que são os estudantes, né? Ela vai perpassar a trajetória de vocês em algum momento dentro da universidade. Vocês terão acesso a algum serviço da educação da assistência estudantil, ou algum atendimento de algum profissional, né, vinculado à assistência estudantil, ou então vai ter seus pares, seus colegas que podem também perpassar pelo atendimento das suas mais diversas demandas, né? Então, é um apoio dentro da universidade, é um direito de vocês, é bom que vocês conheçam. Eu quero depois, né, se possível, vocês encaminhem também, eu vou deixar meu e-mail aqui para vocês, que vocês encaminhem, na verdade, dúvidas, algum feedback também sobre essa nossa conversa, enfim, que vocês vivenciem a universidade plenamente e que vocês consigam também serem pertencentes à assistência estudantil, que é feita para vocês. Tá bom? Aqui está a referência, o meu muito obrigado, né, a todos, a todas e a todos vocês. E aqui está meu e-mail e fiquem à disposição caso precisarem entrar em contato comigo. Tá bom? Um beijo e um abraço. Se meus fracassos não ensinassem tanto, se minhas lágrimas não põem à prova, acho que o segredo de vencer na vida talvez é compreender sua dor de agora. Ninguém nasceu no topo da montanha e a escalada sempre vai ser árdua.
Só aquele que resiste o processo vai ter direito à vista mais fantástica. O melhor peixe é o que você pesca, a melhor caça é a que você caça. O alívio vale